abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos aprender hoje um pouquinho como quem foge da presença de Deus, ou quem foge em fazer aquilo que Deus tem mandado. O que acontece com os fujões? E não somente com os fujões, né? Com aqueles que estão à volta, ou em volta dos fujões, aqueles que fazem parte dos homens e das mulheres que fogem fazer aquilo que Deus tem mandado. Jonas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus dizendo: Jonas, se dispõe, te levanta e vai e faça isso. Vai lá e avisa o povo daquela cidade que eu vou destruir aquela cidade. Jonas simplesmente se levantou sim, se dispôs sim, mas foi para outro lado. Desceu, a Bíblia diz que ele desceu até o porto para comprar uma passagem. Ele começou a descer. Quando nós deixamos de fazer algo para Deus, nós começamos a descer. E se não voltar, é só descer. E ele desceu ao porto, comprou a passagem. E ele desceu mais um pouquinho, foi para o porão do navio. E ele foi parar onde? No fundo do mar. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus coloca para nós fazermos, ou aquilo que Deus decreta. Porque Deus fala, ide. Ele não fala se você puder, se você quiser, se você tiver situação, se você tiver condição, você vai. Não. Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ide é uma ordem. Então, tem coisas que o Senhor Deus manda. Ele não pede, Ele manda. E nós desobedecemos. E Ele disse para Jonas, Jonas, vai até aquela cidade e clama, e fala. Fala o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. E Jonas, desobediente, com medo, foi para outro lugar, para outro lado. Para Tarsis ele pretendia ir. Por quê? Tarsis era um lugar de descanso. Tarsis, todo mundo que queria descansar ia para Tarsis, porque lá tinha muitas praias. Lá tinha lugar de descanso. Lá tinha um lugar tranquilo. E Tarsis, ele pretendia ir para Tarsis. Comprando a passagem, descendo ao porão. E o que aconteceu, irmãos, com aquele povo do navio? O que aconteceu com eles? Quando começou a sair o navio, começou a navegar o navio, Jonas entrou no porão e o que Jonas fez? Foi dormir. Tranquilo, tranquilo. Dormiu profundo ali. O que Deus fez? Enviou uma tempestade. E aquela tempestade quase destruiu aquele povo, por causa da rebeldia de Jonas. E naquela tempestade, que quando acontece a gente deitar, dormir e começar uma chuva, não precisa ser tempestade, uma chuva forte, a gente acorda. Jonas não acordava, não acordou. E o povo clamando, e o povo gritando, o povo desesperado, Jonas dormindo. E o povo clamando ao seu Deus, buscando ao seu Deus, fazendo as orações ao seu Deus, rezando, se retalhando, fazendo tudo para chamar o seu Deus para ajudar eles. E Jonas dormindo. E quantas vezes Deus fala assim, faça tal coisa, fala assim para tal pessoa, age dessa forma. E nós vamos para outro lado, falamos outra coisa que não tem nada a ver. Isso, irmãos, não é só para uma pessoa só. Pode ser, às vezes, não para essa igreja, mas para outras igrejas. Onde Deus fala para a igreja se despertar e fazer, e a igreja começa a dormir, como Jonas. E a tempestade está aí. Está quase para destruir o povo. Está quase para destruir a cidade. Está quase para destruir o seu bairro. Ou está quase para destruir sua família. Quem sabe esse navio não é a cidade de Dourados,
Mas quem sabe este navio é a tua casa, a tua família. Em que Deus se colocou nas suas mãos em fazer algo, em agir de alguma forma, e você vai para outro lado, faz de outra maneira, e a tempestade vem assolando a tua família, vem assolando a tua casa, a tua família está quase para ir a pique. E você dormindo profundamente. E às vezes pessoas que não conhecem Deus começam a clamar, começam a ir em alguns lugares aí para resolver a situação, começa a buscar da sua forma o seu Deus, nas idolatrias, em Deus pagão. E nós às vezes ficamos dormindo, esperando que se parta o barco, né? E o que Jonas fazia? Dormia. Aqueles homens vieram e olharam para Jonas e falou: o que você está fazendo aí? De onde você é? Acordando Jonas, falando para Jonas: o que você está fazendo, Jonas? Qual é a tua casa, a tua parentela, a tua cidade, o teu Deus? Fala alguma coisa, Jonas. Nós estamos aqui quase morrendo e você dormindo. Você não está com medo, você não olha a situação que nós estamos vivendo e você aí despreocupado. E às vezes tem pessoas que não são crentes, não conhecem Deus e precisam vir até nós e nos chacoalhar. Você não é crente? Por que situação você está vivendo? Você não serve a Deus? E por que você está nessa situação? Nós às vezes ficamos envergonhados porque nós sabemos que Deus é o Deus fiel, que Deus é o Deus grande, que Deus é o poderoso, que Deus pode fazer tudo. Como Jonas reconheceu e disse: sim, eu sirvo a um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que fez os céus e a terra. Vocês estão clamando a um Deus da terra, ou Deus do céu, Deus do mar, mas eu sirvo a um Deus poderoso que fez os céus e a terra e domina sobre tudo. E eles disseram: mas o que nós vamos fazer agora? É só me jogar no mar e vai se aquietar a tempestade. Mas aqueles homens não quiseram fazer isso, não queriam fazer isso. E de todas as formas eles começaram a jogar tudo que eles tinham na água para poder aliviar, para ver se parava o navio, para que o navio não afundasse, não arrebentasse. E ele insistiu: não, me jogue, pode me jogar. Ele mesmo formulou a sua sentença. Ele mesmo reconheceu que ele estava errado e ele precisava de uma lição. E às vezes, irmãos, nós não queremos aceitar a disciplina de Deus. Não queremos aceitar a disciplina. Sendo que o pai disciplina ao filho, a quem ele ama. Quando nós não aceitamos a disciplina é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos. E nós precisamos aceitar a disciplina de Deus, é porque é para o melhor, para o meu bem. Se está acontecendo algo de errado na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe a culpa não é minha, a culpa não é sua. Quem sabe o Senhor Deus, Ele não nos colocou nas mãos em fazer algo e eu estou indo para Tarsis. Quem sabe o Senhor Deus, Ele disse para mim: olha, fala isso para tal pessoa porque ela precisa ouvir, ele precisa ouvir. Não, Senhor, não posso falar. Eu tenho medo do que eu vou ouvir dessa pessoa. Eu tenho medo do que vai acontecer lá no meu serviço se eu falar tal coisa. E aí começam as coisas a acontecerem e você só descendo, você só descendo. Você orava, você não consegue mais orar. Você louvava, adorava ao Senhor, você não consegue mais louvar. Você fazia campanhas de jejum ou consagração, você não consegue mais, você está só descendo. E se você não tomar uma atitude, se colocar e fazer como Deus pede, você vai descer e você vai descer até na barriga da baleia ou do peixe, do grande peixe. Aí você vai clamar. Porque de toda forma nós fazemos. De todo jeito. Deus podia deixar Jonas. Jonas, você não quer? Vai. Vai para Tarsis. Vai descansar lá em Tarsis.
Vai, deixa aquele povo sofrer lá e morrer, ser destruído, deixa. Vai. Deus podia fazer isso com Jonas, ou se não, Jonas, você não quer? Vai, eu vou levantar outro profeta, e o profeta vai lá e vai fazer por você. Não. Deus mandou a tempestade, enviou uma grande tempestade, e o povo do navio estava para perecer por causa de Jonas. Às vezes, tem pessoas que estão sofrendo por causa de você. Às vezes, tem pessoas à tua volta que estão sofrendo, quase morrendo, por tua causa. Por uma simples atitude tua, que Deus está falando, faça, e você está teimando. Deus está falando, fala, e você está teimando. Quando a igreja dorme, o povo sofre. Porque nós, irmãos, somos o sal. O sal é feito para temperar, sim, mas para evitar que a carne estrague. Se não fosse a igreja na terra, este mundo já estava uma carniça. Já estava fedendo, mais do que já está, né? Mas já estava podre. Mas a igreja está na terra. E a igreja é o sal. E este sal precisa temperar essa terra, este povo. E para isso nós precisamos usar a autoridade que Deus nos dá. Para isso nós precisamos fazer o que Deus manda, ide. Às vezes o ide não é lá do outro lado do mundo, o ide é do lado da nossa casa. Às vezes o ide é dentro da nossa casa. Às vezes o ide é na nossa família, quem sabe, ou no emprego, ou na escola. Mas eu sei que todos nós temos algo a fazer para Deus. E sei que todos nós temos algo que Deus decretou para que eu fizesse, para que você fizesse. E muitas vezes perecem pessoas por minha causa. E eu não estou nem aí, eu estou dormindo, eu estou tranquila, eu estou bem. Eu estou descansando, eu estou numa boa, eu tenho comida, eu tenho o que vestir, o que calçar, onde dormir, onde reclinar na minha cabeça, está tudo certo. Enquanto isso, muitos descem à sepultura e eu não faço nada. Eu olho e passo de largo. Eu vejo um soldado caído, eu olho e passo de largo. Eu vejo uma pessoa desanimada, sofrendo, quase para desviar, eu olho e passo de largo. Eu estou bem, minha família está bem, tudo está certo. E o barco, o navio que é este mundo, ou alguém, está quase para ser destruído. Irmãos, reconheçamos que nós precisamos de Deus. Que para tudo nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus nas nossas vidas, reconhecer que nós precisamos dEle. E que Ele é o poderoso, eu não posso fazer as coisas porque eu quero fazer. Eu não posso agir porque eu quero agir dessa forma. Não, eu quero agir porque Deus me capacita para agir assim. Eu vou porque Deus está me impulsionando para me fazer ir. Eu quero porque Deus primeiro quer fazer através da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como eu posso falar isso? Se eu não estou sendo obediente, se eu não estou obedecendo a voz de Deus, e para cada um Deus fala da forma que entende. Às vezes eu é para estar ministrando uma palavra aqui, ou às vezes para alguém em particular, mas para você às vezes é outra coisa. Mas você sabe o que você precisa fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Às vezes, irmãos, não é ministrar, mas às vezes é um copo de água que tem que dar para alguém. Às vezes é uma oferta que você tem que passar para alguém. Às vezes é uma palavra de conforto, de consolo para alguém. Eu sei que nós precisamos fazer algo antes que seja tarde. Não podemos ficar como Jonas dormindo, enquanto alguém está perecendo, enquanto alguém está morrendo. Enquanto pessoas estão descendo à sepultura e indo para o inferno, que é o pior de tudo. E nós estamos dormindo. A igreja às vezes dorme. Às vezes a igreja não vê. Às vezes nós queremos só adorar o Senhor. Esquecemos que tem pessoas que querem adorar, mas não têm condição de vir à casa de Deus. Por quê, irmãos? Eles não têm carro, às vezes. Eles não têm morar aqui perto. Mas às vezes estão paralíticos espirituais. E precisa, às vezes, de 4 pessoas, 4 seres abençoados que vão lá e façam como fizeram com aquele homem paralítico que desceu
onde Jesus estava, 4 homens levantaram aquele homem e desceram onde Jesus estava. Foi 4 pessoas que levaram aquele paralítico até Jesus. Às vezes tem pessoas que estão cegas espiritualmente e nós precisamos pegar na mão dessa pessoa e trazer aqui na igreja. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos ungiu com o Espírito Santo para curar os enfermos, para abençoar aqueles que precisam de uma bênção, para abrir os olhos do cego, para abrir os ouvidos do que é surdo. Irmãos, às vezes não é fisicamente que essa pessoa está cega, que está surda, às vezes espiritualmente. E com certeza tem muitos que estão paralíticos, querem, mas não conseguem vir na igreja. Estão paralíticos, precisamos ir lá. Se eu não posso sozinho, ou sozinha, eu vou lá e ajudo, peço para alguém me ajudar a carregar essa pessoa e trazer. Às vezes tem pessoas que não conseguem vir porque estão cegas, não conseguem ver. E nós precisamos ir lá, pegar a pessoa e apoiar e trazer. Surdas, nós precisamos trazer da mesma forma, olha, falando com gestos, com situações, com a sua vida, e essas pessoas vão entender. Mas nós precisamos fazer algo. Os dias maus já está aí. Não vai chegar, já está aí. Nós temos o com que vestir, nós temos o que comer. A Bíblia diz que estejamos satisfeitos. Vamos colocar o nosso coração lá no alto, em Cristo, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. As demais coisas do Senhor Deus vai prover para você e para mim. As demais coisas do Senhor Deus, Ele vai fazer por mim e por você. O mais importante é as almas que estão perecendo. Assim como você ganhou a sua salvação através do sangue de Jesus, tem pessoas que precisam também, depende de você. Assim como um dia você dependeu de alguém. Para você estar aqui hoje, alguém te trouxe, ou alguém orou por você, alguém falou de Jesus para você. E para essas pessoas virem para a casa de Deus, para adorar a Deus também, como eu e você, precisa de mim e de você. Mas às vezes eu estou muito acomodada, muito bem com o meu mundinho, com a minha casa, com a minha vidinha, e esqueço dos outros. Esqueço do amor fraternal. Você precisa amar ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser, de todas as forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Você quer ir para o céu? Você também precisa querer que sua família vá para o céu. Que os seus parentes vá para o céu. Que a sua família ou aqueles que estão perto de você vá para o céu, aqueles que trabalham com você, aqueles que vão na escola com você. Isso é amor um pelo outro. Não, eu vou para o céu que se exploda o resto por aí. Se quiser, vai. Se não quiser, não é assim. Porque eu, de mim mesma, não estaria aqui. Da minha própria vontade, eu não estaria servindo ao Senhor. E eu tenho certeza, se fosse fazer o seu querer, você não queria. Porque você não conhecia o Senhor. Mas Ele te conhecia antes. Ele levantou pessoas antes de você conhecer Ele para ir lá e te ajudar. Porque não fique pensando que você veio à igreja ou aceitou a Jesus ou está servindo ao Senhor porque você é bom, porque você quis. Com certeza Deus incomodou alguém para interceder pela sua vida, para te ajudar, para você começar a caminhar. Então comece a fazer algo por alguém também. Porque com certeza você vai ter a recompensa. Com certeza o Senhor Deus vai continuar te abençoando e mais ainda vai te prosperar. Irmãos, o que aconteceu com essas pessoas que estavam no navio? Quando Jonas disse assim, olha, eu temo ao Senhor, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra e controla tudo, e Ele é tudo, e faz tudo. Aqueles homens, disse que cai um grande temor sobre a vida daqueles homens. Aqueles homens que não conheciam Deus, cai um grande temor. E quando eles pegaram Jonas para jogar o mar, antes de jogar Jonas, eles começaram a clamar, Deus, a Deus. Quando alguém fala assim, a Deus, é porque está com muito temor, está apavorado. E eles disseram, a Deus dos céus e da terra, não caia sobre nós o sangue desse inocente. Talvez dizendo, olha Senhor, olha Deus, estamos passando por essa situação, mas não foi por causa de nós.
Foi por causa deste homem. Então que não caia sobre nós o sangue dele, porque nós vamos jogar ele no mar, mas que não caia sobre nós o sangue dele. E jogaram, e diz a palavra de Deus que assim que Jonas caiu na água, aquietou-se aquela tempestade. E o que aconteceu? Eles adoraram ao Senhor, se converteram. Então quando você se coloca em fazer algo para Deus, a primeira coisa que acontece é que você ganha a sua própria casa, a sua própria família. Aqueles que estão à sua volta, que estava para perecer, que estava para ser destruído, eles são os primeiros a ser salvos. Irmãos, tem pessoas aqui dentro que estão passando por situações, porque em vez de estar envolvido em fazer algo para Deus, ou aquilo que Deus tem colocado em fazer, estão envolvidos com o seu eu, com a sua família, esperando que aconteça alguma coisa, você envolvido. Não. Faça para Deus que Ele faz por você. Quando aquele profeta disse assim para aquela viúva, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Para fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. E o profeta disse assim, faça, mas faça primeiro para mim, depois você faz para você. E ela obedeceu, fez, e a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha na panela, nem azeite na botija. O que Deus fala para nós? O que Deus fala para a gente através dessa palavra? Faça para Deus. Faça primeiro para Deus, porque o resto Deus faz. Deus cumpre e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Primeiro faça aquilo que Deus te pede. O resto pode ter certeza que Deus vai fazer, não vai morrer. Se você cuidar em fazer a obra de Deus, algo na obra de Deus, com certeza o Senhor Deus vai cuidar da tua casa. Não se preocupe, porque muito mais Deus está preocupado com seus filhos do que você. Antes de ser seu filho, é filho de Deus. Antes de você querer a salvação deles, ou antes de você querer que eles estejam no caminho certo, Deus quer, porque que Deus é antes de você, sempre será. Deus é. Então, antes de você existir, Deus é. Então, não se preocupe com os filhos. Mas o que vai ser da minha esposa? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha esposa ou do meu esposo? Não se preocupe. Se preocupe, Deus mandou fazer isso, Deus mandou eu falar isso, Deus mandou eu agir assim. Deus me quer assim na sua obra. Faça Você vai ver o milagre. Você se preocupa demais com as coisas pequenas, com as coisas materiais. Você se preocupa demais com os filhos. Sendo que o Senhor, Ele é o provedor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Foi Ele que colocou o filho dentro do seu ventre. Quando Ele colocou o filho dentro do seu ventre, Ele já fez uma promessa. E o Senhor Deus, Ele é poderoso para cumprir com a sua promessa. Ou o Senhor será que se arrependeu do que falou para você? Ou será quando o filho estava no ventre que Deus falou, olha, tem algo para fazer através dele. Hoje ele se arrependeu, não vou mais fazer porque foi rebelde. O Senhor já sabia de todas as coisas. O Senhor conhece o princípio, o meio e o fim. O Senhor Deus é Deus de Gênesis e Apocalipse. É o primeiro e o último. Então não se preocupe com o que há de acontecer amanhã, se preocupe com a tua vida em Deus. Reconheça que você não é nada, que precisa de Deus para tudo. Se eu acordo de manhã é porque o Senhor Deus me sustenta. É porque o Senhor Deus me dá uma noite de sono tranquilo e eu preciso acordar porque Ele precisa de mim ainda hoje. E quantos, em vez de descer para Nínive, fazer como Deus pede, vai para Tarsis descansar. Vai para Tarsis, ficar lá de boa. Não é tempo, irmão, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá no céu. Aqui é batalha, aqui é guerra. O Senhor Deus diz assim, no mundo tereis aflição, Jesus dizendo. Então não vai ser bonança. Não vai ser beleza. Irmãos, aqui é batalha, nós levantamos de manhã, Senhor, me capacita. Me capacita porque eu preciso vencer hoje.
Basta cada dia o seu mal, preciso de vencer hoje. Quando eu vou dormir, Senhor, eu te agradeço porque hoje eu venci, porque tu me deu força, me deu graça para passar o dia de hoje. Dá minha noite de sono tranquilo, amanhã será outro dia. Amanhã o Senhor proverá. Abraão não disse assim quando o seu filho disse, Senhor, pai, está a lenha, está a cutela, mas cadê o cordeiro? Filho, para si, o Senhor Deus, Ele vai prover o cordeiro. Não se preocupe. Não vamos nos preocupar com aquilo que não nos pertence. Amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. O ano que vem não pertence a mim, pertence a Deus. Daqui 10 anos, 5, pertence a Deus. O que pertence a mim e a você é adorar, pedir ao Senhor Deus a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E continuar firme. Se Ele pedir para mim falar um A, eu falo A. Se Ele pedir para mim atravessar a rua, eu atravesso a rua. Mas às vezes, atravessa a rua, minha filha, eu vou caminhando para lá. Aí uma pessoa está lá do outro lado e acontece algo, porque eu não atravessei e Deus ia me usar para aquela pessoa ali do outro lado. Ou às vezes, irmãos, nós não precisamos falar nada. Às vezes um gesto. Deus já falou comigo através de gesto. Eu estava numa prova, numa situação terrível. Estava passando ali a Monte Alegre, indo para casa. Estava passando lá e de repente passou um irmão. Ele deu um sorriso. Aquele sorriso, eu vi Deus na vida dele. Pronto. Tirou com a mão aquilo que eu estava passando, sentindo. Porque tudo começa aqui, tudo começa dentro de nós. Não começa lá fora. Às vezes, lá fora está caindo, está desabando. Mas se eu estou bem, eu passo tranquilo. Eu não vejo situação difícil se eu estou bem. Mas às vezes, é só uma fumaça. Mas se eu não estou bem, eu estou vendo já a destruição. Então nós precisamos estar bem. Para nós estar bem, precisamos estar pertinho de Deus. E para estar pertinho de Deus, precisamos estar em comunhão com Ele. E para estar em comunhão com Ele, precisamos ser obedientes. Porque os desobedientes não estão perto, estão longe de Deus. Os desobedientes, em vez de estar com intimidade com Cristo, vendo a situação que está passando, não, eu estou passando, mas o Senhor é comigo, não vê o Senhor longe, porque na verdade está longe. Porque estamos desobedientes. E se Deus fala para a gente fazer, faça. Se Deus fala para mim falar, falo. Se Deus fala para mim aquietar, eu aquieto. Às vezes não é falando também, às vezes é estando quieta, estando parado, mas obedecer. Se a autoridade falar alguma coisa, eu vou fazer, porque o Senhor Deus manda obedecer à autoridade. Mas eu estou vendo que isso é errado. O bispo falou algo, mas eu estou vendo que está errado. Não interessa. Se a Bíblia fala para obedecer, vamos obedecer, porque nós vamos receber vitória. Irmãos, eu vou contar rápido um testemunho de um pastor, hoje pastor. Ele foi num congresso em Campo Grande e chegou lá uma igreja, chamou ele para pregar. Ele pediu para o pastor dele, nessa época ele era solteiro, pediu para o pastor dele, pastor, eu fui convidado para pregar em tal igreja, tal dia. O pastor disse, você não vai. Mas pastor, o meu sonho é pregar nas igrejas, a igreja é grande, vai ser uma festa, vai ser um congresso. E eles me chamaram para pregar. Você não vai. E ele obedeceu. Com uma tristeza, obedeceu. Quando ele estava voltando para casa de ônibus, ele não foi lá pregar, ele estava voltando para casa de ônibus triste. E ele triste, segurando lá em cima assim para não cair. E quando ele estava triste, pensando, até meio bravo com o pastor. Uma moça chegou perto dele, cumprimentou ele, perguntou se ele era crente, e ali saiu uma conversa. E daquela conversa, casaram. E é uma bênção. Se ele estivesse desobedecido, ele ia pregar, mas ele ia perder a bênção dele. Não ia encontrar aquela moça. Ele obedeceu mesmo entristecido, às vezes com raiva no coração, porque estava com raiva do pastor que proibiu ele de pregar. Mas, irmãos, na obediência tem milagre. Na obediência tem vitória. Nós precisamos obedecer. Se tem alguém ou acima de mim, eu preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, então eu sou líder. Então nós temos que liderar sozinho.
E se Deus quisesse isso, cada um de nós era livre para fazer o que queria. E Deus não, Deus deixou uma organização em cada lugar e precisamos ser organizados. Que a Bíblia gosta, Deus gosta da organização. A Bíblia prega isso. Senhor Deus, através da Bíblia, prega isso. Nós devemos obedecer. Obedecer. Se for na escola, obedeça. Se for no emprego, obedeça. Se for em casa, obedeça aquele que é o maior em casa. E Deus está acima de tudo. Se a pessoa estiver errada, nós vamos estar orando e o Senhor Deus vai estar agindo. Porque Deus controla tudo e todas as situações. Senão nós só falamos que nós cremos que Deus controla, mas se nós não acreditamos, não adianta. Nós precisamos acreditar, crer realmente que o Senhor Deus, Ele controla todas as coisas. E se não fosse para alguém estar naquele lugar, o Senhor Deus não ia permitir. Se está porque o Senhor Deus permitiu. Se o Senhor Deus permitiu, é porque o Senhor Deus tem algo a fazer. Se Deus colocou nós neste lugar, é porque Deus tem algo a fazer através de nós neste lugar. Se Deus colocou você lá no emprego, é porque Deus tem algo a fazer através da tua vida naquele emprego. Então, irmãos, obedeça. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando for a hora, o Senhor, Deus vai falar através do Espírito Santo, olha, eu tenho algo para você em outro lugar, em outro emprego. Mas enquanto Deus não falar, obedeça, esteja tranquilo, quieto, esperando. Salmo 46 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Quantos de nós estamos com o coração acelerado, ansiosos? Mas Deus, o que vai ser amanhã? Deus, o que vai ser da minha vida? Deus, como vai ser? E andecole na raça, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi o Senhor Deus que mandou a tempestade para aquele navio por causa de Jonas. Às vezes não é você que é o Jonas, mas você está dentro do navio. Às vezes tem um Jonas dentro desse seu navio. Aquiete. Você não vai morrer. Deus vai fazer algo. Deus vai trabalhar para que Jonas faça e o mar se aquiete. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Aquiete e saiba que você é somente filho. E filho obedece, porque se não obedecer não é filho, é bastardo. E com certeza você não quer ser bastardo, nem bastardo, você quer ser filho. Eu não quero ser serva, eu não quero ser uma pessoa bastarda. Como Deus disse assim, olha, que Abraão não é mais servo, Abraão é meu amigo. Que maravilha, irmãos. Porque o servo só faz o que o patrão manda. Servo só obedece aquilo que o patrão designa para fazer. Filho não, filho está todo tempo. Filho está todo momento. Os nossos filhos estão junto direto. Seja na bonança, seja na alegria, seja na tristeza, seja de noite, seja de dia, seja no frio, no calor, estão sempre junto. O servo não, o empregado não. O empregado faz o serviço e vai embora para casa. O empregado faz aquilo que é mandado e vai embora. O filho fica para sempre em casa. Então queira ser filho, irmãos. Eu quero ser filha, eu quero ser amiga de Deus. Para que Ele conte para mim as suas coisas. Para que Ele conte para mim aquilo que Ele precisa fazer com alguém ou em algum lugar. Eu quero ser amiga de Deus. E eu quero que Ele me veja como amiga também, para me contar todas as minhas coisas para Ele. Nós precisamos ter intimidade com o Rei. Nós não podemos ser servo empregado para fazer só o que Deus manda e acabou e fui embora. Eu vim aqui, adorei a Deus, obedeci a palavra, tá bom demais. Eu ajudei alguém, tá bom demais, eu obedeci o que está na palavra. Eu não quero isso para mim, eu quero ser filha, eu quero ser amiga. Eu quero estar todos os momentos com o Senhor. Estar andando na rua e de repente o Senhor Deus fala, faça isso e eu faço. Estar todo momento com o Senhor, ter intimidade a todo instante. Tem pessoas que só têm intimidade com Deus na hora que vem na igreja. Ou só obedece aquilo que Deus manda fazer e acabou, está pronto. E o resto do tempo faz o que Ele quer, age da forma que quer, anda do jeito que quer, fala o que quer,
A boca dele é para adorar só um tempo lá. É tal tempo, é tantas horas só. O resto, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço do jeito que eu quero. A vida é minha e eu ando para onde eu quiser andar. Eu faço do jeito que eu quero. Não é assim que Deus quer. Deus quer que eu seja filho. Eu estou todo momento. Estou tomando banho. Jesus, me dá vitória. Jesus, seja comigo. Jesus, me ajuda. Jesus, me ensina. Eu estou andando na rua, Senhor, olha lá, faça tal coisa, age assim, Senhor. E Deus vai falando comigo também. Olha, filho, assim, assim, assim. Olha, filho, ó. Olha, filho, lá na tua casa eu vou fazer assim. Olha, filha, na igreja, ó, de rachon, de cante, na raçou. Derian de coule, na raçuri, ande cante, nas, orian de cante, nas. Derian de coule, na raçou, de as, de coute, nas. Deus não quer que nós durmamos, sono profundo, mas quer que nós despertamos e se levantamos e fazemos algo nessa terra. Está chegando a noite, irmãos, está chegando a hora. Está anoitecendo e na noite ninguém pode fazer mais nada. Precisamos levantar e fazer, acordar desse sono espiritual, se despertar, não vamos sacudir a poeira. Se levanta, resplandece, porque já vem a luz sobre a sua vida, sobre a minha vida. O resplendor do Senhor está sobre a igreja. O resplendor está sobre a minha vida e a tua vida. Então comece a andar, que o resplendor de Deus, o Deus vivo, o Deus grande, vai começar a contagiar pessoas por onde você passar. Mas para isso você precisa se levantar e andar. Parado não vai acontecer nada. Dormindo muito menos. Deriam de coule na raçuri ande coute na raçou de ra. Deriam de coule na raçuri ande cante na raçu. Deriou le na yasu deriam de coule na yasu de ras de coute nas. Deriam de coute na raçu. Muitos não entendem o agir de Deus e não é para entender mesmo. Deriam de coute nas. As coisas espirituais se definem espiritualmente. E as pessoas que são carnais, irmãos, nunca vão entender o espiritual, as coisas que são espirituais. Mas aquele que é espiritual vai entender tanto um como o outro, tanto o espiritual como o carnal. Então, busque ser espiritual. Busque as coisas do Espírito, as coisas que vêm de cima. Busque na palavra de Deus. Busque no conhecimento, no entendimento. Busque os frutos do Espírito. Às vezes estamos muito preocupados com os dons espirituais e se esquecemos dos frutos, que é o mais importante, são os frutos. Porque nos dons, irmãos, com os dons você não vai subir ao céu. Se você curar, expulsar demônio, você pode fazer o que você quiser nos dons, com os dons espirituais aqui na terra, você não vai subir ao céu. Mas com os frutos do Espírito você vai subir ao céu. Que é a benignidade, o amor, domínio próprio. Busque, irmãos, os frutos. Os frutos do Espírito vai levar você ao céu. Vai levar muitas pessoas através de você ao céu. Quando Deus disse, eu vou passar uma peneira, irmãos. Às vezes nós não entendemos, porque às vezes a igreja fica tão poucas pessoas. É o Senhor passando a peneira, para ver quem é quem. Para ver o que está no coração, para ver se realmente nós cremos no Deus vivo com o nosso coração, não somente com os lábios, para ver se realmente nós amamos a Deus de todo o nosso ser. E para mostrar, não fiquemos preocupados quando isso acontece, quando tem muitos na igreja de repente fica pouquinho, isso sempre vai acontecer, porque Deus envia muitos. De repente Deus permite algo, para ver, para mostrar, para nós mesmos saber quem é quem. Aqueles que realmente são pessoas de Deus, aqueles que não querem saber de nada, são só enganando. A Bíblia fala que aqueles que usam de engano não ficarão na casa do Senhor. Então não vamos nos preocupar com nada. Se preocupamos com a nossa vida com Deus. Não olhemos para os nossos lados, olhando, ó fulano, olha para trás, aquele que caiu, aquele que parou, aquele que desanimou. Vamos olhar para o Senhor, para nós. Quem eu sou, como eu estou, o que eu estou fazendo,
O que Deus está pensando de mim? O que Deus está achando de mim? Não importa, irmãos, o que eu acho do fulano ou da ciclana, não importa. O que importa é o que eu acho de mim. O que eu penso de mim. Eu tenho que buscar para mim. Tenho que fazer algo para Deus através da minha vida. Não é fulano, nem ciclano, nem ninguém que vai dar conta daquilo que eu preciso fazer para Deus, sou eu mesmo. Então vamos nos colocar, vamos nos levantar. Vamos fazer o que Deus pede. Quando Jonas estava lá dentro da barriga do grande peixe, Jonas clamou ao Senhor. Reconheceu o seu erro. E vocês podem ver, se vocês lerem lá a oração de Jonas, antes dele ser lançado na praia, na areia, antes de ser lançado, ele já tinha declarado, já tinha profetizado que o Senhor Deus tinha ouvido a sua oração e tinha livrado ele daquelas garras do inferno lá. E depois que ele terminou de orar, Deus mandou que aquele grande peixe jogasse a Jonas, lançasse Jonas na areia. E ele foi fazer o que Deus pedia para fazer. Então Deus, Ele permite até a tempestade. Ele permite até eu entrar dentro, cair dentro da barriga do grande peixe. Mas com certeza, nós, na hora que clamamos, buscamos com todo o nosso coração, o Senhor Deus nos livra de todas essas coisas. Então, não, se você começou a descer, volte. Antes que você caia no fundo do mar e dentro da barriga do grande peixe. Se você desceu até o porto para comprar passagem, opa, vou voltar e vou fazer o que Deus pede. Não vou chegar até o porão, não. Porque muitas pessoas podem perecer por minha causa. Amém, irmãos? Não deixes fiéis soldados feridos morrer, seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou